Pois bem, pessoal, retomando aqui o nosso raciocínio, né, na antropologia, lembrando que Deus faz o ser humano como um ser integrado, né, como um ser que não vê espiritualidade apenas como as coisas relacionadas à igreja ou à alma, mas enxerga a espiritualidade como um todo. Aliás, algumas pessoas acusaram Paulo de ser dualista, quando ele fala do espírito que combate contra a carne. Ali é a forma como foi lido o argumento de Paulo. Porque o que Paulo quer dizer é que o homem que ele chama espiritual é aquele que se abre para a graça de Deus integralmente. E o homem que ele considera carnal, no sentido que foi traduzido como carnal, mas que ele considera como pecador, é aquele que se fecha para a graça de Deus. Aliás, ainda nesse semestre a gente vai falar sobre pecado, né? E pecado, por conta da visão dualista, foi entendido e tem sido entendido ainda hoje como algo que é moral, como a violação de algum mandamento moral, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, é mais cultural do que bíblico. E pecado, na verdade, é desumanização, é aquilo que desumaniza a gente ou ao próximo. Pecado é ruptura da relação com Deus, né? Quando o texto bíblico fala que Jesus era idêntico a nós, exceto no pecado, algumas pessoas acham que é porque Jesus não teve relação sexual. Mas isso é uma visão dualista, de enxergar aquilo que é corpóreo como pejorativo. O que o texto quer dizer sobre Jesus, de não ter pecado, é que ele não rompeu relações com Deus, é que ele não se fechou para a graça de Deus, é que ele não teve ruptura na sua relação com Deus. É isso que o texto está querendo dizer, não é? E, aliás, muitas vezes nós perdemos de vista que a espiritualidade proposta por Jesus é humanização, não é de nos tornar santos, não é de nos tornar seres espirituais, mas é de nos fazer cada vez mais humanos, que é para isso que nós fomos criados para ser, seres humanos, não é? O apóstolo Paulo diz que o homem carnal discerne as coisas carnais, mas o homem espiritual, aí as pessoas acham, discerne bem o espiritual. Não, discerne bem tudo, discerne bem todas as coisas, porque o homem espiritual, ou seja, um homem restaurado pela graça de Deus, é aquele que enxerga a espiritualidade como sendo a somatória da vida. Não é? O espaço de viver a espiritualidade para um dualista é apenas a igreja. As manifestações da espiritualidade de um dualista são apenas aquelas consideradas espirituais pela igreja, consideradas aquelas que estão ligadas à alma. Mas uma pessoa integrada, uma pessoa que tem essa consciência, a espiritualidade se vive na vida, não só na igreja, mas na vida é um palco de espiritualidade. E quando eu digo lugar de ver espiritualidade, não é que a gente tem que parar para orar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Fazer oração quando está com a esposa, oração quando está no cinema, oração. Não, não é nada disso. Quando nós cuidamos da família, nós estamos praticando espiritualidade. Quando nós cuidamos dos menos favorecidos, Jesus disse isso, que nós devemos procurar por ele nos mais vulneráveis. Nós praticamos espiritualidade ao agir assim. Quando nós nos alimentamos bem, isso é espiritualidade. Quando nós descansamos depois de um dia de cansaço, isso é espiritualidade. Quando nós assistimos um bom filme, ouvimos uma boa música, lemos um bom livro, isso é espiritualidade, ainda que a música, que o livro não esteja falando de teologia, não esteja falando disso que alguns consideram como restritas à questão espiritual, vamos dizer assim. Para você ser espiritual, você não precisa ouvir apenas louvores. Para você ser espiritual, você não precisa ler apenas a Bíblia ou livros que falem sobre a Bíblia. Você pode ler poesia, por exemplo, histórias, por exemplo, história do Brasil, por exemplo, não é? Ser espiritual é ter o pé no chão, o pé na realidade, ter o pé na terra, né? Aliás, a palavra humildade vem de pés na terra, vem de humus, né? Que é o chão dessa terra. Muitas pessoas acham que é sinônimo de espiritualidade, dedicação, não ter tempo para sair, para passear, para tirar férias.
pastores que falam que estão há tanto tempo sem tirar férias. Isso não é vantagem, isso na verdade é pecado. Você deve tirar férias uma vez por ano, como todo ser humano. Você deve ter 1 ou 2 dias de folga na semana, como toda pessoa merece ter e precisa ter. Eu já ouvi pastores dizendo que não tem mais domingo, e sábado, todo sábado. Eu ouvi um pastor uma vez falando que estava há anos sem ter um sábado de folga. Isso não é vantagem. Isso é errado, isso é pecado. Por mais que a pessoa tenha um intento, a intenção de ser dedicada, de fazer o bem, mas isso é descuido e não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o que é essencial e perder a família. Tem famílias que os filhos não querem saber de igreja, não querem saber de ministério pastoral porque o pai não sai da igreja, que a família não sai da igreja porque não pode ir no cinema, não pode ver um jogo de futebol, não pode ter lazer porque não tem tempo. A igreja consome todo o tempo. Isso é ruim, isso deixa de ser algo saudável. Pessoas que não vão ao cinema, por exemplo, né? Não saem para passear com a família, isso é muito, não param para conversar com amigos. Isso é ruim, gente. Isso é um dualismo com consequências muito sérias para a gente, não é? E que afasta as pessoas do propósito divino, porque como nós podemos cuidar dos outros se não cuidamos de nós, da nossa própria casa? Como alguém pode querer cuidar de uma igreja e da família dos outros se não cuida da sua própria família, da sua esposa e dos seus filhos? Né? É impossível, é inviável. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, disse para ele: tem cuidado de ti e da doutrina. Primeiro, cuidado de ti, para depois cuidar da doutrina. Porque sem cuidar de si, da sua casa, da sua família, ninguém pode cuidar de doutrina nenhuma. E, consequentemente, de igreja, porque ele diz lá, das qualidades de alguém que vai servir na igreja é se ele serve em casa, porque se não cuida da casa, não pode cuidar da igreja, e muito menos da casa dos outros, né? Jesus diz que bem-aventurado é o que ouve e pratica, a integralidade, não é só conhecimento teórico, mas também não é só uma prática aloprada sem conhecer nada, é conhecer, conhecimento teórico, e praticar, conhecimento prático, vivência, experiência, né? E aí nós temos, por exemplo, a questão do pecado original, que nós vamos falar com mais detalhes quando chegarmos lá no pecado. Mas o pecado original é uma má interpretação de Agostinho sobre o texto de Romanos, isso lá no século V, né? Até então se pensava no pecado original, e algumas pessoas pensam no pecado original de modo dualista, como sendo pecado que todo ser humano herda por ter nascido de uma relação sexual. E, aliás, falam que é por isso que Jesus não pecou, porque ele não nasceu de uma relação sexual. Mas quem foi que disse que relação sexual é pecaminosa? Se isso faz parte da natureza de toda a criação divina, não só do ser humano, mas dos animais. A sexualidade é um ponto importante da vida humana e da sua espiritualidade também. O pecado original não é porque nascemos como fruto de relação sexual, porque todo ser humano nasce assim, e não há problema nenhum nisso. Pecado, como eu falei, é a desumanização, o fechamento para a relação com Deus e a sua graça. E o pecado original, compreendido como a herança da questão sexual, é uma leitura dualista e, portanto, platônica e não cristã, e não ligada a Jesus, não é? Que integra a corporeidade, ele assume o verbo que se fez carne. Não nos esqueçamos disso, não há nada de errado na carnalidade humana, na corporeidade humana, porque o verbo se fez carne para habitar entre nós, não é? Não foi uma encarnação faz de conta, como o gnosticismo dizia, que ele apenas parecia ter corpo, mas não tinha, era corpo espiritual. Não, João diz que o verbo se fez carne, e João diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne não tenha temor dele, porque eram gnósticos, né, que negavam a encarnação real e concreta de Jesus. Né? E, é claro, algumas igrejas ainda estão em contradição, né? Porque é uma contradição, por exemplo, uma igreja crer no pecado original e batizar apenas adultos.
uma igreja que crê no pecado original, que eu considero uma anomalia da teologia cristã, quando ele é relacionado a essa ideia de ter nascido por uma relação sexual e é fruto de uma má interpretação agustiniana, mas por coerência teológica, se uma igreja crê no pecado original, deveria batizar a criança, porque ela já nasce com esse pecado na linha do pecado original, não é? E se não crê no pecado original, aí sim deveria batizar adultos como sendo um ato consciente daquela pessoa na sua relação com Deus. Mas essas consequências nem sempre são pesadas e por isso a gente vê essas incoerências de crer numa coisa e praticar outra e assim por diante, né? Como também é uma grande perda de tempo as discussões que as pessoas muitas vezes travam, que conversam e conversam e conversam e usam textos isolados para provar uma coisa ou outra, escrevem livros, fazem seminários, etc. E é uma tremenda perda de tempo a discussão se o homem é dicotômico ou tricotômico, se o homem é corpo e alma ou é corpo, alma e espírito. Gente, essa questão do dicotomismo e do tricotomismo, na verdade, não faz parte da doutrina cristã na sua essência, porque essa é uma demanda que foi gerada pelo dualismo antropológico de Platão e de Descartes também. Descartes, na Idade Moderna, dizia que o ser humano era res cogitans e res extensa. A res cogitans é o ser pensante, a res extensa era o corpo, que era sua máquina. Era uma máquina, vista como uma máquina, né? Um dualismo é quando as pessoas falam que Jesus veio para salvar almas. Não, Jesus veio para salvar vidas, é mais do que almas, né? E essas questões de dicotomia e tricotomia é a maior perda de tempo, nenhuma das duas tem sentido quando nós entendemos o ser humano de modo integrado. Ser humano integrado é o ser humano em todas essas relações de modo harmônico, sem que uma seja mais importante que a outra, sem que uma seja menos importante do que a outra. E o ser humano é integrado, ou seja, indivisível, não dá para separar alma, não dá para separar espírito, não dá para separar corpo, não dá para alimentar o corpo sem alimentar a alma e vice-versa, porque ele é um ser integrado, é um ser em que todas as suas realidades estão juntas. Quando ele faz um programa social que lhe causa prazer, satisfação, seu espírito é alimentado, seu psicológico é alimentado. Quando ele ora espontaneamente a Deus, isso lhe faz bem, ele como um todo é alimentado, é abençoado. Quando ele faz uma boa refeição, ele fica satisfeito, não só alimenta o seu corpo, mas o seu ser fica abençoado. Isso é a integralidade do ser. E a Bíblia nos revela que Deus fez o ser humano imagem e semelhança de Deus. Nos fez como seres integrados e, portanto, não faz sentido discutirmos se somos dicotomistas ou tricotomistas, porque isso só faz sentido em mentes dualistas. Como eu não sou dualista, como eu sou integrador, né, e penso as relações de modo integral, conforme a mensagem cristã nos apresenta, para mim é maior perda de tempo discutir dicotomia ou tricotomia. E espero que você também abra mão da antropologia dualista e entenda o ser humano como ser integrado e integrador, e aí também dispense essa leitura dicotomista, tricotomista, que só vale de curiosidade, mesmo assim, se é para exercer curiosidade, que exerçamos em assuntos mais importantes e relevantes, tá certo? Pois bem, para chegarmos à conclusão dessa nossa aula, estou vendo aqui se não esqueci de nada, por hoje não, leia esse livro todo, porque é importantíssimo e excelente esse livro. Para a prova, principalmente, capítulo 2 e 8, que vai fazer você compreender com muito mais detalhes essa questão de dualismo, proposta integradora, etc., né? E também fiz um curso sobre a influência do dualismo na teologia cristã. Alguns participaram. Pretendo em breve fazer uma nova turma desse curso online. Assim que estiver pronto, você será avisado certamente. Me acompanhe no Instagram, @jansenraco, que eu divulgo meus cursos, palestras lá.
E se você ainda não é, seja inscrito nesse canal, DR Jansen Haco, Café com Teologia, o canal do YouTube. Tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato, que estamos por aí. Bons estudos, prossiga, entendamos que Deus nos chamou para sermos seres humanos, para nos humanizarmos e humanizarmos as nossas relações, e que para isso temos que nos entender e entender o ser humano de modo integral. Integral. Ser espiritual é ir à igreja, é orar, é se envolver nas coisas da igreja, sim, mas também é cuidar de si, cuidar da mente, cuidar da família, ver um bom filme, ler um bom livro, ouvir uma boa música, cuidar da natureza, dos animais, do meio ambiente, é torcer para um time, é ter um lazer, seja lá qual for. Ser espiritual é ser integrado, e ser integrado é ser espiritual no sentido amplo do termo, não apenas aquela visão dualista de coisas relacionadas apenas à alma, tá bom? Então, Deus te abençoe, bons estudos, se cuide, fique bem e até a próxima.